Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Sou a professora Luana Jensen, mais conhecida como Luana Maravilha. E olha só, hoje vamos trabalhar um pouquinho um aspecto da literatura e interpretação de textos. Vamos falar sobre gêneros literários. Mas antes, lembra já de deixar a sua curtida e ative o sininho para que você possa estudar comigo durante o ano inteiro, certo? Então, olha só, gêneros literários, o que significa isso? É um conjunto de gêneros textuais que foram agrupados conforme certas características. Tem o nome de gêneros literários porque aqui nós teremos textos, tá? Que trabalham de fato a linguagem literária, né? Histórias, literariedade e assim por diante. Então, ficamos, digamos, no mundo ficcional, ok? Tá? Então, por isso, gêneros literários. E aí, lá na Grécia Antiga ainda, Aristóteles, né, dividiu esses gêneros em três, né, conforme as suas características: épico, lírico e dramático. E essa nomenclatura permanece até hoje, né, com exceção do épico, que evoluiu para o nome narrativo. Nós vamos entender por quê. Olha só, épico, né, o que Aristóteles pensou? Eram todos os textos, né, que contavam histórias. Mas claro, lá na Grécia Antiga, enfim, essas histórias eram contadas em versos, né, poemas. E nós tínhamos o gênero textual epopeia. Então, epopeia nada mais é que um poema narrativo, certo? Nós temos aí histórias famosas como Ilíada e Odisseia, que provavelmente até filmes vocês já assistiram. E aí esse poema narrativo ele tinha uma organização, né, desde a introdução, desenvolvimento, conclusão. As estrofes tinham 8 versos, todos os versos com a mesma métrica e assim por diante. Só que com o passar do tempo, né, a evolução da linguagem, da própria escrita, perceberam que essas epopeias, né, não eram mais tão atrativas. As pessoas nem muitas vezes conseguiam entender a linguagem rebuscada ou a questão da escrita em versos. E aí surge, né, a escrita em prosa, ou seja, o uso do parágrafo. E as narrativas, né, passaram a ser escritas em parágrafo. Por isso ficou o nome narrativo, de narrar, contar histórias em si, né, e não épico, que estava mais próxima da ideia de poema narrativo da escrita em verso. Então, o gênero literário narrativo nada mais reúne textos, né, que são narrativos, a nossa tipologia narrativa. Inclusive, ó, aproveita aí o card e confere todas as características lá da narração. Que gêneros textuais atuais nós temos então? Por exemplo, romance, conto, né, fábulas, crônicas, novelas, todos os gêneros, né, da literatura que envolvem narração, contar uma história, certo? Então, épico ou narrativo são as nossas narrativas, as nossas histórias, né, hoje escritas essencialmente em prosa. Não existe mais epopeia, professora? Não, calma, né? Com certeza existem, e se hoje você quiser criar uma epopeia, né, existe os modelos clássicos para que você possa aprender, ok? Gênero lírico, o que o Aristóteles fez aqui, gente? Olha só, ele reuniu todos os textos que eram escritos em versos. Então, a característica principal do gênero lírico, gênero literário, é ser escrito em versos. O que nós teremos aqui? O trabalho com a subjetividade, o uso de palavras conotativas, a questão de figuras de linguagem. Então, esse trato, né, com a linguagem. Função emotiva, função poética da linguagem, certo? E aí, como são os textos escritos em versos, o que nós vamos ter aqui? Os nossos clássicos poemas, né? Temos os hinos, odes, músicas, tudo que é escrito em verso, certo? E aí, para fechar, né, Aristóteles reuniu as histórias, as narrativas, né, os textos subjetivos em versos, e aí ele percebeu que havia uma grande gama de textos, né, que eram utilizados para a encenação, tá? Então, a questão do diálogo, são textos escritos em diálogo.
são feitos para encenar. Então, o que tem de interessante? Nessa estrutura escrita, nós não temos um narrador, não temos a história sendo contada. A história se desenvolve pela fala dos próprios personagens. Então, ele é um texto escrito para encenação, tá? Ou seja, são os nossos textos teatrais. E aí, claro, Aristóteles, nosso grego aqui, né, fez já a divisão básica entre drama e comédia. Também é um legado dos gregos, né? As histórias que nos fazem, entre aspas, sofrer, né, entender o sofrimento do personagem, e comédia, né, que hoje é muito relacionado à base do riso, né, a graça, mas lá em sua origem, né, mesmo fazendo rir, eram com casos específicos, né, maltratando grupos da sociedade. Ou seja, né, se você fizer o comportamento como essa pessoa, vai ser humilhado como ela. E aí vinha a graça para as pessoas, certo? Então, recapitulando, gêneros literários trabalham, né, organizam os gêneros textuais que envolvem a conotação, né, a literatura em si, o ficcional. Então, narrativo, contação de histórias, lírico, trabalho com os versos, e dramático, trabalho com a encenação teatral, certo? Você tem alguma dúvida especial, um conteúdo que gostaria que fosse abordado aqui? Aproveite então e deixe nos comentários. Boa semana de estudo para vocês!